já falamos de dinheiro, ambição, sonho. Só tá faltando empreendedorismo mesmo, né, nessa linha. É verdade. E ainda tem muito, né, para falar sobre essas coisas. Ainda tem muito. É verdade, você tá super, né, nisso. Engatinhando, né, Jujuba? Ah, mas já mais do que era. Engatinhando, né? Hoje teremos mais uma boa aula aqui. Olha, tem um spoiler aqui na nossa bandeja. Dos nossas convidadas Gente, eu tô de hoje. muito louca com esse Olha. spoiler. Aliás, anteontem Tem um spoiler aqui. Anteontem a gente viu a chamada Sim. do filme e eu sou muito louca, que eu tenho até hoje. Verdade. Tô bem em tentação. Não tinha visto que era do filme. Vamos! 3, 2, 1. Grava. Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no Sofá, Pode. um programa pra gente se sentir em casa. E liberado para conversar sobre qualquer coisa. Mãe, quando que você percebeu que além de atuar e todo o trabalho que isso já envolve, você também estava gerenciando uma carreira, no caso a sua? Então, acho que eu percebi isso lá no momento da pandemia, né? Que a gente até falou. Foi o momento que a gente deu uma virada de abrir a nossa agência, de virarmos os nossos próprios empresários, né? Eu e Tiano. De montar o nosso estúdio para a gente poder realizar os nossos conteúdos, nossas lives, fazer as campanhas. Então, acho que foi nesse momento, assim, de... Ou eu sei fazer isso, deixa eu botar aqui debaixo do braço e assumir. E quais foram as decisões que você precisou tomar para isso, que as pessoas não fazem nem ideia, assim? Ai, nossa, várias. Primeiro, assim, eu fui estudar muito sobre os passos, que passos dá primeiro. A gente, de fato, a gente formou, né, uma equipe. Hoje a gente tem, sei lá, 20, 30 pessoas aí na nossa agência, nossa alçada, com estúdio, com parte de negócio, de planejamento, de conteúdo, digital, assessoria. São muitos times, a gente foi, né, montando os nossos times, porque a gente tinha certeza que um dos pontos muito importantes para a gente conseguir crescer e se desenvolver é conseguir delegar. Então, quando você consegue formar esse time, é algo muito precioso para você conseguir pensar em outros projetos, de fato, tirar do papel e executar, né? No nosso caso é diferente, porque os projetos envolvem a gente e a gente está nos projetos. Então, é um tiquinho mais complexo, assim, para a gente. Eu acho que hoje o estúdio e a agência, né, a Family, são... Acho que dá para dizer que são os maiores empreendimentos, né? O estúdio e a Family, sim, sim. E eu considero eles, assim, né, o topo aí da nossa vida, porque é no guarda-chuva deles que se compreende todos os outros, né? No guarda-chuva deles que está o nosso podcast, que está o meu outro podcast junto com o UOL, que é o Conexão Viva Bem, o filme que Tiano fez com a Disney, acaba que está dentro da agência. Hoje tudo está ali dentro, né, do guarda-chuva, né? E o nosso pod, né, inclusive, começa aqui como um sonho, uma ideia e vira um plano que estamos aqui colocando em ação. Você, como um AD, você tem esse pensamento de planejamento e de estratégia? Cara, como AD, tem que ser tudo muito planejado, né? Quando eu tô como assistente de direção, é tudo planilhas e pensando e calculado. Então, acho que principalmente quando a gente começou, né, o pod, que eu trouxe mais, implementei tudo que tinha, do que eu usava e trabalhava, que poderia ser útil aqui. Mas hoje já está quase caminhando com pernas próprias, né? Então já está mais... Mas com certeza seu conhecimento todo foi o que fez a gente aí em um mês conseguir tirar um projeto como esse do papel e tá gravando, né? Que a gente fez isso em um mês, né? Acho que sim. Sim, eu te digo. E gerir desde uma carreira ou uma casa e agora o nosso pod com a equipe toda aqui,
isso que você acabou de falar, tudo pede planejamento, né? E é um processo que a gente tem que começa bem antes da gente estar aqui gravando, né? Aqui é a ponta final do nosso iceberg, que nem né? quando eu falo de filmagem, né? Fazer um filme, filmar um filme, existe a pré-produção, existe a pré-pré e a pré-produção, onde a gente prepara tudo para aí sim filmar. Mas se a gente vai entrar em tudo que envolve empreender, em todo esse universo, acho que está na hora da gente chamar, melhor a gente chamar as nossas convidadas, né? Que são experts nisso. Nossa, que vão dar aula aqui pra gente. Vão dar aula, com certeza. Vamos. Então eu vou começar chamando a empresária, vice-presidente e de uma das maiores farmacêuticas do país, Carla Felmanas. E a diretora de Planejamento Estratégico e filha da Carla, Juliana Felmanas. Bem-vindas! Bem-vinda, fica à vontade. Gente, adorei. Bem-vinda. Eu quero saber se eu falei certo ou Jujuba falou certo. eu também fiquei. É Felmanas. Felmanas. Quer falar de novo? Não, tá ótimo. Nem precisa. Quem sabe faz ao vivo. No caso, eu não sei. Não se preocupa, tá ótimo. E aí, A gente ainda você treinou sabe que é a antes. primeira vez que nós estamos juntas num podcast? Você vê que a gente Aham. consegue cada Você não riu, milagre? E você no Rio, porque a Juliana ama o Rio. Você ama o Rio? Ai, bem-vinda sempre. Será que no Eu futuro queria. você vai vir pra cá? Vai abrir Tomara, eu um... tô fazendo um lobby lá pra gente abrir a CIMED no Rio. Ah, eu acho. Aí você Ju- gerencia daqui, eu Sim, acho. total. E aí vai trazer o maridão e tudo? Sim, Ele topa? Família inteira, né? Não sei se ele topa, mas na hora ele vai topar. Isso é maravilhoso, amor. Vai planejando e só te força dá a um jeito. situação. É isso aí, joga pro universo. Vai É. acordar, ir na academia, dar um mergulho no mar e aí vai Nossa, trabalhar. não fale, correr na frente da praia. É que vocês já vivem aqui né, a vida inteira, né? Eu nasci a aqui. vida É. inteira. Então, vocês não sabem a diferença que é pra vida você poder acordar e estar Não, na praia. A eu gente morei tem outra dois. astral. consciência. Eu morei agora esse ano, 2-3 meses em São Paulo. E aí? Cara, assim, São Paulo tem uma cultura, uma gastronomia, maravilhoso trabalho, né? Como as coisas acontecem lá. Mas eu fiquei muito mal de cabeça. Muito Jeito mal. educado pra falar que você odiou, né? Não, é que é muito diferente. É diferente mesmo. Mas a minha mãe e o Tiano Jujuba- amam. É porque a Jujuba, então, ela é muito carioca, assim. Carioca mesmo, que vai à praia, que durante a semana tem uma brecha, foge, dá um tibum e volta antes de ir pro trabalho, sabe? Ela é carioca mesmo, assim. Então, é algo que... Essa é uma eu ando- dúvida que a gente tem, né, Paulista tem. Se vocês de fato vão pra praia. É, eu vou. Eu ando de chinelo, sabe? É, Onde eu posso. É, a gente é bem Muito bom. carioca. Aí, mas eles amam São Paulo. Minha mãe, Tiano é o Otaviano, tá? Ah, é. Vou falar Tiano é o Tiano Otaviano, toda hora. que a gente fica aqui Tiano. E assim, estamos aqui no programa de mãe e filha. Sim. Estamos aqui com mãe e filha também presentes, que trabalham juntas. Mesma idade. Mesma Pois é. idade. Falei isso pra Jujuba. Bizarro. 50... Não, eu já tô com 51. Eu vou fazer 51. Eu já Em tô julho. com Você 51. fez, né? Ela falou essa Você semana, me né? respeite, porque eu já tô com 51. É, e Uma a Ju tá boa com ideia, 26. melhor né? idade. É, boa ideia. E aí, como é que é vocês trabalharem juntas, assim? Vira uma chavinha, como é que é? Acho que não, né, Ju? Sei, eu acho que nossa relação fora do trabalho tem um trabalho muito parecido, assim. É. É que a gente vive o trabalho. Né? É, Então, é tudo meio junto e misturado, assim. Eu acho que como, tipo, os meninos já nasceram, eu sempre trabalhei, né? Desde que eles são... Eu voltei a trabalhar com 2 meses que eles tinham nascido. Gente, eu Então também. eles sempre acompanharam, assim, esse negócio. Então acho que o gostoso é que agora a gente fica muito mais junto do que antes, né, Ju? sim. Na verdade, assim. Compartilhar mais as coisas, né? Porque eu consigo entender daí, de fato, as coisas que você fala, tudo. Mas acho que quando a gente era menor, quando eu morava com ela, que hoje eu não moro na mesma casa. Eu ia perguntar isso. Mas antes era uma relação estranha, porque no trabalho a gente tem muita autonomia, não tem muita hierarquia lá na CIMED. Então eles respeitam muito a gente, dão muito espaço pra gente fazer o que a gente quer. Então é muito gostoso. E daí dentro de casa, a gente também sempre teve essa relação, mas tem que ter um pouco mais de respeito, porque é a casa, é a casa dela, não é Sim. minha casa. Eu não posso fazer o que eu quiser. Então acho que era uma Se bem que relação um ela pouco mais faz- complicada. ainda continua fazendo muito que ela quer. Sem restrições. Sabe porque eu sempre Autorização quis, sua. eu sempre preferi trazer a turma toda pra dentro de casa E do eu que t- eles irem. Minha Eu mãe também. também. Então, Minha mãe casa sempre falou, melhor foi fazer em aberta casa. pra fazer festa, É. assim, às vezes É. até de quarta-feira com banda, uma coisa absurda, né? Porque eles davam, eu trabalhava. É. Mas eu sempre falei, Marcelo, mas vamos segurar a onda, porque é tão melhor eles estarem aqui dentro do que eles estarem não sei aonde. Também acho, Carla. Mas Minha aí mãe a Ju sempre falou. quis sair cedo.
A Ju saiu Você com saiu com quantos quantos anos? anos de casa? Eu saí, eu tinha 22, 23. Ah, eu também. Que nem Jujuba. Saí com 22. Foi difícil pra ela. Pra minha mãe foi 0. É? Ela adora falar isso. Não, que mas eu não foi, sofri, ué. que eu sofria. Mas você não sofreu. No dia seguinte que eu saí da minha casa, o meu quarto já tinha virado o quarto da minha irmã, o quarto da minha irmã já tinha virado escritório de alguém. Não, ela se mudou pra uma casa que tem menos um quarto. Ela também. Mas é Não porque tem. não volta. Vai voltar, Ela também. gente? Não tem que voltar, Exato, ué. Mas vai os seus amigos voltar, que se cara. mudaram, não tem um quarto ainda na casa dos Sim, pais? ainda tem. Meu Mentira. marido tem um quarto ainda na casa Viu? dos pais. Eu Mentira, falo, gente. mãe. Nossa, tinha nada a ver É isso. sim. Não, Se vocês um não dia quiser vão dormir voltar. lá. Mas, gente, eu Se eu moro, quiser mãe, é um dormir absurdo. lá. Você dorme na minha cama, tem coisa mais gostosa? Eu Se você também, um mas dia eu quiser gostaria dormir. de um quarto com você e dormir meu pai. juntinha, aí vira a Dona Galinha e seus pintinhos de Eu novo. também. Ju, vamos fazer um protesto em relação a acho. isso. Olha aqui, Absurdo. então você morou um período sozinha antes de você se casar. Não, ela morou junto. Ah, então você saiu de casa e foi direto morar junto. Assunto delicado. Alerta super gatilho. Não, super superado. Porque, Super. assim, Dá pra ver. ai, vou ter que falar. Tá louca, né? Super superado. Mas assim, de fato, se fosse parar pra pensar, né? Aquela coisa de que a gente vai fantasiando na vida, tudo, eu imaginava que a Juju fosse sair de casa vestida de noiva. Ela nem vestida de noiva, ela queria. Né, Ju? Mas aí quando ela é super, assim, super inteligente, os dois são super inteligentes. Então, quando os dois sentaram e vieram falar, a gente queria morar junto, eles tinham tanto argumentos, né? E o principal dela, que foi assim, que eu não tinha nem como devolver alguma resposta, foi que ela falou assim, porque eu quero experimentar. Eu falei, mas Juliana, você vai experimentar? Acho que a pessoa que quer experimentar algo já acha que não vai dar certo. A gente tem que acreditar que vai dar certo. Por que você tem que experimentar? Aí ela falou uma coisa pra mim. Ela falou, você lembra o que você falou? O quê? Eu falei pra ela, se eu casar e depois eu não gostar de morar com ele, eu vou ser divorciada. E daí eu vou ter que explicar pras pessoas o porquê eu sou divorciada. Então não tem mais isso. Então, assim, se eu casar agora, depois não tem como ser solteira. Você casou, você vira divorciada. Então eu falei, eu não quero ter isso. Imagina, daí eu tenho, sei lá, 24 anos, sou divorciada, tentando arrumar um Sim. namorado novo. Muito mais difícil. Aí eu falei, gente, mas tem toda razão. Você tem razão. Achei aí, bem sensato. Aí eu testar apoiei também, no antes. dia seguinte já não tinha mais quarto igual você, mandei um kit pra ela de lençol, fiz supermercado, mandei o supermercado completo. E claramente ela nunca fez supermercado na vida dela. Por quê? Eu nunca fiz mesmo, porque eu sempre trabalhei muito. Ela eu mandou fui no umas 10 supermercado. sacolas de... Tipo assim, nunca usei nada na minha vida. Ela diz eles distribuíram no prédio, no supermercado. Era tipo coisa desconexa. Total. E tipo assim, coisa que vence rápido. Tipo assim, peixe. Tipo, não cabia nem na minha geladeira. Mas eu sou super a favor de fazer um test drive também. Eu acho que é muito importante Também, antes. porque é outra coisa você morar sozinha, é outra relação. Muda Total. tudo. Mas ela é super superada, como vocês perceberam. Não, Sim. super. E aí depois a gente também. O Felipe pediu ela rapidinho também em casamento. E aí foi uma super festa. Um ano de festa, porque a Juliana também adora fazer festa. Então a gente curtiu pra caramba esse casamento, foi uma delícia. A gente acompanhou, né? Todo É, mundo acompanhou. nossa. E agora a gente tá. Eu tô acompanhamos. pronta pra ser avó, mas tá difícil. E eu achei tão Vai demorar, lindo, né? Vai ser vai. avó. porque eu Eu falei que eu vou ach- comprar um reborn pra ela. É, isso, isso. aniversário. uma boa. É uma nem boa. pensar. É. Eu já tenho 3 filhos, tô Aproveitar bem que tá na feliz. moda. Eu ia perguntar, os outros 2 filhos ainda moram com você? Moram comigo, o Pedro pediu a Luiz agora em casamento, vai casar o ano que vem. Ah, então ainda não tá com uma síndrome do ninho vazio, assim. Não, nem tenho. É. Eu zero síndrome. Eu acho que filho a gente cria pra vida, É. assim, Pro sabe? mundo, Pra é. ser feliz, pra conquistar. Eu falo que não é nosso, né? Essa Sim, história da mãe fala muito, meu filho. Uhum. Não, a gente tem um papel na vida deles, com certeza, vai continuar tendo o resto da vida. Mas o filho não é nosso, o filho é da vida, é do mundo, né? do A vida de Ah, vocês. super bem resolvida, Ju, achei, com o assunto. Total. Você viu? Total. Sim. A minha Depois mãe eu mando também, uns vídeos. Eu desapegada, faço nem o aí pra possível mim. pra não ser uma mãe, assim, uma pessoa pesada, chata, sabe? Eu detesto essas coisas assim. Ai, domingo temos que almoçar junto. Gente, não temos, sabe? Porque a gente já faz tanta coisa. Então, se você quiser ficar deitada de pijama na tua casa no teu domingo, fica. Ai, não tem que ir lá ver minha mãe, não quero isso, É, eu sabe? também. Não Não quero essa tem coisa. dessa É a Ai, mesma tem que coisa. passar o Natal comigo. Tem que passar o Ano Novo comigo. Não, né? O que eu tenho a minha tática. Ela declarou aqui, Ju, aproveita. Eu tô pensando, ótimo que isso aqui é gravado, né? Depois você mostra pra Mostra pra ela no final do ano. Gente, ela acabou de se arrepender profundamente. Não, mas é que aí eu acabo proporcionando. Eu falo assim, gente, olha, esse ano eu vou passar o Natal e o Ano Novo no Japão. O que vocês acham? Me chama também, tô louca pra ir pro Japão. Aí eles acabam indo, mas eu não obriguei eles a passarem o Natal comigo. Tipo Jujuba, assim, que eu falei. Ah, pois é, vamos ver se a gente consegue a Austrália, né? Quem sabe Réveillon lá. Ah, não, então se vocês forem Réveillon, você é minha... Aí porque ela tava assim, Réveillon, a gente vai pra, sei lá, Búzios.
Pô, aí eu vou com os meus amigos pra outro lugar e tal. Mas se for pra Austrália, me avisa que eu vou junto. Aí é diferente. Safada. Muda Até tudo. porque assim. Tamo Adorei. certo. Mas você sabe que vocês falaram aí do casamento e eu lembrei que eu vi uma imagem tão bonita de vocês porque vocês estavam com um vestido na mesma vibe e a minha sobrinha também estava para se casar. E quando a Se gente casou viu, já e se agora. casou já, e quando a gente viu vocês duas, e também foi com o Carlos o vestido. Ele é o máximo. Cara, aí ele é a o gente viu máximo. vocês duas, eu falei, gente, que imagem linda que elas estão ali numa mesma vibe, num mesmo lugar. Que ideia legal de ter feito. Eu lembro Foi. que eu comentei, e à época até falei com o Carlos, falei, gente, que imagem linda das duas que Foi eu muito vi. legal todo o processo, né, Ju? Assim. Muito máximo. lindo. É, porque a Ju Ajudou. também, igual eu falei, a gente é muito diferente também de personalidade. Então, a Ju sempre curtiu, tipo, jogar bola. Eu era, tipo assim, a minha Barbie, a minha nenê. Né? Desde pequenininha eu entendi que não era minha Barbie, minha nenê. Ela tinha a personalidade dela, ela sabia direito as coisas que ela queria e tava tudo certo. E aí ela nunca teve esse desejo. Eu jovem, gente, eu cortava vestido. A gente não tinha referência de internet, né? É. Então você comprava revista de noiva, que tinha as revistas na banca, eu cortava as revistas e guardava os vestidos que eu achava lindo, já com 12 anos de idade, assim, pensando no meu vestido de noiva. E aí, quando a Ju, essa fase é muito engraçada, a Ju, quando a gente pensa, ela falou, vou casar e tal, e aí, quem vai fazer o vestido? Eu já tinha visto umas coisas do Carlos, super modernos, assim, falei, Ju, vamos marcar pra conhecer o Carlos, né, Ju? E aí a gente encontrou ele, contei como é que foi a... Não, porque eu falei pra ela, mãe, por mim eu compro alguma coisa pronta, assim. Vamos numa loja, o que for mais fácil, eu visto, se eu gostar. A gente compra. Eu acabei conhecendo o Carlos num evento, né? A gente tava, acho que, no A gente tava no negócio né? do Talks, né? E daí apresentaram pra gente o Carlos e eu falei, vou casar no que vem. E ele é super difícil de agenda, né? Aí foi meio sem expectativa. Aí ele, mas o que você quer? Aí eu falei assim, vou te mostrar minhas referências. Aí eu tinha 2 fotos minhas com vestido de festa. Falei assim, eu queria alguma coisa nesse estilo, assim. Aí ele, tá bom, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um grupo no WhatsApp, eu, você e sua mãe, e você me manda todas as suas referências. Aí eu falei, não, Todas são essas todas duas. são essas duas. No caso. isso que eu tenho. É isso que eu tenho. Uma mulher objetiva, prática. Aí ele falou assim, não, então eu vou fazer você. Aí foi ótimo que ele me mandou, assim, juro, um PDF de 100 páginas com vários vestidos diferentes para eu escolher o que eu gostava, o que eu não gostava. A gente foi lá, eu provei vários vestidos dele para ver o modelo que eu queria. Então foi ótimo que ele criou o processo, assim, pra mim. Foi incrível, porque de fato ela não sabia direito assim. Então ele foi lá e fez um PDF, uma coisa incrível, com referência de tipo de decote. Ela só falava assim, sim ou não. Pra ele poder ir construindo isso, sabe? E a questão de quando a gente foi lá também provar os vestidos prontos foi muito legal, porque você pôde ver, né? Isso é muito Se bom, né? gostava de tomar quicaia, se gostava com Porque decote, você cria uma foi muito expectativa legal. aí na hora, de repente, quando você prova, fala, não Exato, quero é esse isso, caminho. Pelo menos com a minha sobrinha foi assim. Ela estava absoluta de um caminho, aí a gente foi fazer a prova, ela... Meu Deus, tia Flávia, eu não quero mais nada disso. Eu mudei completamente. A gente foi para um outro lugar do que ela estava imaginando. E é bacana porque os vestidos dele não são aqueles tradicionais de noiva. Ele é um arquiteto do tecido é um artista. mesmo que É ele lindo, faz. é um É impressionante. muito bonito. Mas é pesado. Ô, Ju, você pequena imaginava trabalhar com a sua mãe? Acho que eu já imaginava, assim, né? Não tinha muita opção. Brincadeira. Mentira, Mas eu imaginava, assim, eu sempre gostei muito da indústria. A gente, quando a gente era muito pequenininho, assim, eles levavam a gente passar as férias em Pouso Alegre, que é onde é a nossa fábrica. A gente tinha uma casa de um tio avô lá, então a gente ficava lá, todos os primos juntos, que a gente era em 6, né, na época. E daí a gente ficava na linha de produção. Tipo, passava as férias na linha de produção, colocando o produto dentro da caixinha e tal, que era divertido. E daí eu sempre gostei da indústria, sempre gostei de trabalhar com saúde. Quando eu sabia que ou eu queria ser, tipo, neurocientista, médica, assim, uma coisa super específica, genética, para um lado bem nerd, ou eu queria trabalhar com a indústria. E daí, aos poucos, eu fui me apaixonando pelo negócio, e daí hoje eu sou super feliz trabalhando do seu lado. Mas você teve o episódio quando você estava na faculdade, que você estava na dúvida, né? O que você ia fazer, se você vinha trabalhar, se você ia para banco. Você teve esse Ju episódio, fez assim, né, de administração. pensar. Eu fiz administração. Eu fiz porque eu acho que, assim, quando você é filho do dono, é muito óbvio, é ótimo, porque você tem portas muito abertas, você faz o que quiser, né? É um privilégio, enfim, eu tô onde eu tô porque a empresa é minha família. E eu tenho muito claro isso pra mim, sempre tive. Então, eu sempre quis, assim, sabe, não trabalhar só porque a empresa é minha família. Eu sempre quis ir atrás das coisas pra mostrar que também, putz, eu sou capaz de estar ali e tal, não sei o quê. Então, quando eu comecei a pensar o que eu ia fazer de trabalho, eu pensei ainda, eu acho que eu vou trabalhar em outro lugar para eu poder, assim, me provar que eu sou boa e que Acho não que sei o sempre quê. rola esse momento. Para depois eu ir trabalhar também com a empresa, tipo, com outra cabeça, com outra formação. Sim.
E daí acabei que eu me desconstruí também dessa parte social, assim, e É. não ligo muito pro que os outros pensam. Eu falei assim, não, vou trabalhar lá e vou trabalhar desde agora em prol do negócio que é da minha família, né? Sim. Trabalhar pros outros, dado que eu posso trabalhar pra minha família, não faz muito sentido. Vamos falar Eu de acho qualquer que- maneira. E eu acho que. É verdade. E eu acho que quando tem essa liberdade, assim, de escolher, não tem essa obrigação de domingo ter que vir almoçar, não tem essa obrigação de ter que trabalhar junto e tal. Eu acho que isso gera ainda mais vontade, né? Pelo menos comigo foi muito assim. Aí eu fiquei lembrando, no início, quando eu fui morar sozinha, no primeiro ano, assim, todo final de semana eu ia pra casa dos meus pais. Todo final de semana. E aí passava o final de semana lá, vendo TV. Às vezes sozinha, mas eu passava o final de semana lá, porque lá, eu chegava lá, eu tinha a sensação de estar em casa, mesmo sem um quarto. E... Já vem de novo a queixa. Só que agora eu me mudei, fui para outro apartamento. E, cara, agora eu fico assim, eu quero ir pra minha casinha, tipo, minhas coisas. Então, acho que tem um tempo também para essa adaptação. E aí eu acho que é o mesmo com o trabalho, assim. Eu hoje trabalho com os meus pais também, com a minha mãe, com o Ota, com o Tiano. Mas nessa mesma área, mas eu antes fui trabalhar coisas completamente diferentes. Eu fiquei tipo, não, tem que mostrar que eu consigo sem, não sei o quê. Ainda não tive essa maturidade tão rápida de tipo, foda-se, as pessoas vão falar de qualquer jeito. Mas eu acho que quando tem essa liberdade, né, é mais fácil, dá até mais vontade, né, da gente Sim. fazer assim. Bem mais gostoso. E aí, no final, estão os meus outros dois também, os três, o João Pois Adib. é. Então, somos 6. Eu e mais João Adib, 8, dividindo uma única sala. Vocês ficam todos na mesma sala. Não, eu não Ficamos. fico lá. Não, a Ju sai, a Ju Nossa, fica... Tem condição. Não tem condição. A Juliana, ela trabalha com 4 telas, com uma cadeira de gamer, com um fone no ouvido, às vezes escutando... A Ju é nerdzona? É. Então, Sou. assim, É. ela tá no mundo dela mesmo. Fica isolada no eu seu... não consigo trabalhar com muito barulho. E ela e o João Adib, eles são muito hiperativos. E eles têm, assim, hiperfoco em alguns assuntos. Então, assim, às vezes eles são muito focados num assunto só. Eles só querem falar daquele assunto. Mas eu tenho outra coisa pra fazer, entendeu? Então, se eu fico lá na sala, eu sou obrigada a dar atenção naquele assunto. Aí eu falei, eu vou me mudar. E daí eu sento lá junto com a minha equipe hoje, que é ótimo também. Que eu... Sim, é gostoso. Ô, Carla, eu olho para Jujuba e eu me vejo assim em várias coisas, atitudes, pensamentos. E muita gente acha a gente muito parecida, até fisicamente. Onde você se vê na Juliana, você olhando hoje? Nossa, ela é tão melhor que eu em tantas coisas. Eu aprendo muito com ela. É bom, né? Na verdade, com meus 3, aprendo muito, assim. Eu não tinha essa força que ela tinha, eu era muito mais insegura do que ela é. Eu acho que ela tem uma... Apesar da gente ainda sempre trabalhar a nossa paciência, mas comparado comigo, ela é tão mais paciente com os assuntos. Ela usa a inteligência que ela tem a favor dela de resolver as coisas. E às vezes eu acho que eu preciso resolver tudo de qualquer jeito, a qualquer momento, sabe? Aquela coisa tem que ser agora. Ela sabe a hora de entrar. Então, assim, eu não sei direito onde que eu me vejo nela. Eu acho assim, muito pelo contrário. Acho que eu aprendo muito mais com ela do que talvez ela comigo. Você Ai, consegue meu Deus. ver, Ju? Não, acho que a gente é muito parecido. Acho de jeito, assim, de personalidade. Sim, a gente muito é parecida. direta, né? A gente É. é reta, direta A e gente é reta. transparente. Isso sim. Não aceita muito. E a gente é uma família que é. A gente é muito direto e reto. Assim, a família como um todo que trabalha, não tem muito. Eu fiquei magoado com isso, sabe? Não sei o quê. É tipo assim, ninguém liga se você tá magoado. A gente vai fazer, e vamos trabalhar, e engole o choro e vamos embora. Então, acho que a gente tem um pouco meio dessa muito sem cultura, mimimi, né? assim, muito Lado de fazer prático, acontecer. né? Mas eu me acho A gente parecida também é com uma você. família que fala tudo. Tipo, se gostou, se não gostou. Comemora, fica triste, fica puto, tudo junto. Sabe aquela coisa? É uma explosão de sentimentos todos ao mesmo tempo, assim? Sim, muito unido, né? Imagino. Também, Então isso família também grande. facilita, porque tem liberdade para poder falar o que tá achando, o que tá Sim. pensando, não tem frescura, não tem dedos, e não tem que ter, né? Uhum. E aí até quando os agregados vão entrando na família, tipo, até né, para eles entenderem um pouco dessa dinâmica da nossa família, é assim, uma loucura. Eles né? devem Justo. ficar assustados, né? Não, É, fica sim. super assustado, mas a gente também, logo no começo, a gente já senta, já conversa, já manda de cara na lata. A Eles vida é fazem como ela aquela é. mesa, assim, com Sim. 20 pessoas. E daí senta e fala assim, olha, é o seguinte, a gente quer conversar com a família. Aí começa a dar umas diretrizes. Aí o Felipe, a primeira vez, ele entrou no carro e falou assim, gente, parecia que eu tava numa série. Total. Família no mundo da lua. Cara, nossa família é grande também, e unida. Acho que seria bem assim também. bem assim. É. Se a gente trabalhasse todo mundo junto, Intensa e direta. só que ia ser direto. Só que eu falo, cara, por que você falou assim comigo? Eu sou muito sentimental. Sou pisciana. Então eu ia falar, mas a nossa família também é bem reta e direta, né? É. Você- E quem entra de agregado também se assusta Fica assustada. no início. É. E vocês falaram que são bem diferentes. Eu acho que é muito parecido com a gente, né? Porque a gente é muito parecida no jeito de falar,
Mas no trabalho, por exemplo, a gente é muito diferente, aí minha mãe. Na forma de meio que ver a vida. Não sei muito bem como separar, né? Porque é um jeito que... Tá entendendo o que eu quero dizer? Depende dos momentos, né? Que somos mais... Mas, ao mesmo tempo, as pessoas olham pra gente e falam... Às vezes, a gente tá vendo vídeo nosso aqui no podcast depois, a gente tá mexendo com a cabeça igual. A gente, Vocês são muito gente parecidos, cruza né? o braço Então, ao mesmo impressionante, tempo. A gente fala, Pois meu é. Deus. O olho, sei lá, é muito parecido, muito. mas ao mesmo tempo a gente é muito diferente. E É. é bom isso, né? Ter essa individualidade, mas ao mesmo tempo... Tem, né, Juju? Eu acho. Com cada um e formando a sua personalidade. Ju, você se acha hoje uma empresária ousada, estando aí já nessa família? Ah, não sei se eu Exato. Tô rindo. Ai, ai. Quem a gente veio vendo falou assim: o que você vai responder, Júlia? Não, eu não trabalho de decote. Ela fala que eu trabalho de decote. Eu falei, meu, o que tem a ver? Maravilhosa. Ai, exato. Mas eu acho que Você é assim... ousada, Ju? Eu acho que a nossa família é muito ousada. A gente toma... Assim, num geral, a gente toma muito risco, sem pensar muito no que vai acontecer. A gente acredita Não é muito que ousada, você é faz maluco, as é coisas. diferente. É o caos, né? É doido. É o caos. 24 Mas horas vivendo a caos. gente faz as coisas, tipo, você faz e depois você resolve e depois você vê se deu certo ou não. Então a gente tem um pouco dessa cultura até demais, assim, É um caos. Probleminha, às vezes. É uma loucura mesmo. É 24 horas, essas coisas acontecendo. E a gente é uma coisa que aparece, a gente não perde nada, a gente quer participar de tudo. É E ao mesmo tempo que a gente é muito sério, a gente tem uma família que dá muita risada, a gente é muito da brincadeira. Amém. muito da zoação muito. entre nós. Então, Então, assim, isso às vezes deixa a um gente ambiente tá- mais leve, mais Sim. divertido, Com não é? certeza. Não, mas você tem que ter paciência. Porque Tem que a ter gente- jogo de cintura. Mas tem a que vida ficar- fica mais é. leve, gente. Assim. Não, mas às vezes a gente tá num assunto super sério, assim, a gente tava fechando um deal agora grande pra gente. E daí, assim, a gente tem um grupo que é eu, ela, o João Adib e o Adib. E daí a gente manda as coisas lá. Então, sempre que acontecia alguma coisa séria, eu mandava lá, gente, olha, preciso falar com vocês agora, a gente precisa fechar esse assunto. Que era um em assunto 5 super minutos. importante, nós quatro, né, de toda a família, Meio que que estavam resolve meio que rápido. ali direcionando esse assunto, né? Aí, do nada, o João Adib, ele acorda às 5 da manhã, né? Aí ele manda as coisas às 5h30, já num grupo. Aí eu acordo com uma mensagem dele super séria. Ó, tal pessoa me ligou hoje, a gente vai precisar repensar. E ele muda muito de ideia o tempo todo. Então, assim, todo dia eu acordo já na expectativa que O que vai acontecer Muda de novo? tudo. vai mudar tudo de novo. Sim. Então, tipo assim, a gente já tava fechando o deal e tal. Ele, olha, acho que a gente vai ter que repensar. Olha o que eu recebi, é um absurdo, não sei o quê. Aí ele pega e ele manda um áudio que você não consegue ver o que é, né? E daí era sempre um áudio encaminhado de um vendedor antigo nosso, falando assim, e aí, chefe, bom dia, não sei o quê. Tipo, zoando o João Adib. E daí ele mandava, assim, em cima de uma mensagem super séria. Só que isso 5h30 da manhã. Então você acorda com o celular, você já lê a primeira mensagem e você fala, meu, beleza, vou levantar, acabou meu dia. E não né? era Casa nada caiu. sério no Não, final, era uma... Não era nada a ver, era piadinha. Era meme. Igual o gemidão, sabe o Tipo, gemidão? gemidão. do WhatsApp? Manda no outro grupo, né? Maravilhoso acordar às 5h30 e abrir o dia com uma Com piadinha isso. dessa. Sim, né? é assim, né, É. Ju? Sim, Maravilhoso deixa eu pra dar quem, risada. Mas aí ela passa os Maravilhoso. outros 4 dias pensando como ela vai pegar ele. E aí a gente tá lá numa reunião do marketing, todo mundo, aí ela manda um zap, mensagem urgente. E aí, às vezes, eu não abro mais, porque eu falo, gente, eles querem me pegar, então eu não vou abrir. Então, outro dia era uma coisa séria, eu fiquei sem olhar a mensagem, porque eu falei, ele tá achando que ele vai me pegar, ele não vai me pegar, só que era uma coisa séria. Aí ela Tem que ter um mandou, código. e aí fica todo mundo na mesa pensando, ele mandou. Aí daqui a pouco ele pega o áudio, levanta, escuta o áudio. Não é que ele escuta no meio da reunião, a gente... O pessoal acha que a gente é maluco. Pois é, e nas redes vocês dividem muito desses momentos, né, que fazem super sucesso. O que chama a atenção de vocês na rotina de empreendedora que vocês sentem que dá vontade de compartilhar, sabe? Ou que vocês veem, cara, achei que tem um potencial. O que vocês escolhem ou não vocês? compartilhar? A gente, Tudo. A gente não compartilha mais até por falta de tempo mesmo, porque não é nosso principal job ali. Nós estamos trabalhando, a gente Sim. fala assim, a gente faz as coisas, né? A gente está bem presente na rede, a gente usa a rede muito estrategicamente a nosso favor para poder lançar produto, falar um pouquinho do nosso dia a dia, das coisas que a gente acredita, da marca empregadora. Tem várias coisas ali linkadas de estratégia que a gente vai Sim, trabalhando e com construindo. certeza. Só que assim, a gente tem milhares de outras coisas que acontecem no dia a dia nosso da CIMED que não. Podia compartilhar? A gente até pensou, né? Vira e mexe, o pessoal fala, vocês tinham que fazer um reality de vocês. Imagina o tempo inteiro gravando vocês, tem tanta coisa legal. E às vezes a gente fala assim, ao mesmo tempo que também ia aumentar muito mais ainda o que já é exposição hoje da nossa família. E eu também tenho certeza que seria muito legal para muita gente, porque a maneira que a gente lida com as coisas no dia a dia, hoje, é muito diferente do que muita gente lida.
Então, a gente, hoje, por a gente estar muito exposto nas redes, a gente é convidado para fazer muitas palestras hoje em dia, para falar como é que a gente construiu a história do Carmed, tudo isso. E aí a gente acaba entrando nas empresas também. E a hora que você entra, você vê essa parte da cultura é tão diferente do que a gente faz na CIMED. Então, a gente também tem certeza que, quem sabe um dia, né, Ju, ia ser uma coisa bacana poder compartilhar, mostrar um pouquinho como é que é, de fato, uma reunião, como é que a gente gerencia crise, como é que quando dá um BO, o que a gente faz, ou senão como é que as coisas vão bem, como é que a gente comemora. Mas é falta de tempo, porque no final é uma empresa com 5 mil funcionários, tem um faturamento gigantesco. Né? A terceira maior em volume no Brasil. A gente fabrica 600 milhões de caixinhas de medicamento por ano. Então, tudo isso, todas essas coisas que a gente ainda faz na rede social, não é 3% do nosso dia. Então... Mas vem aí um Keeping Up with the CIMED. Exato. Cine CIMED. E olha só, ao mesmo tempo que vocês têm que estar atentas a novas tendências, tem que ter também aquele lado de discernimento, sabedoria, para entender o que vale a pena investir ou o que é só um frisson do momento. Como é que vocês trocam isso, sem ser nesse grupo aí tão polêmico, antes de tomar essa decisão aí? O que faz a diferença para vocês terem um tino e dizer, vamos lançar isso sim, vai ser... Primeiro a falação, né, dela, do João Adib, sem fim, porque os dois são aquarianos, eles estão sempre em outro mundo. Então começa com os dois já querendo convencer o universo. E eu acho que eles falam para eles mesmos se escutarem. Eu falo, não é possível. E aí é tanto... Esse feedback é a primeira vez que eu escuto. Obrigada. Não, e é tão entusiasmado. A gente traz novidade sempre aqui no nosso... Eles são tão entusiasmados numa coisa, num assunto, que não tem como não acreditar. Porque é tanto entusiasmo que aquilo vai ser incrível, que aquilo vai ser isso. Quer contar o case do Carmed de hambúrguer? Que foi bem isso. Sim. Acho que esse mostra muito assim, até onde a gente vai com as nossas loucuras. Sim. Não, a gente quando lançou o Carmed, né, foi esse boom gigantesco. E o Carmed, ele tem essa questão da experiência sensorial, né? O que faz o Carmed ser muito legal é isso. Você tem uma expectativa que você cria em relação ao produto, essa curiosidade que gera. Então, será que ele tem mesmo gosto de fine? Então, como que é isso junto com a bala? Então, isso que vende produto. Sim. E daí, quando a gente lançou, eu sempre fui fissurada em Dia da Mentira. Eu acho muito legal. Eu acho que, assim, é divertido, é engraçado. Ela adora. Sofria comigo em casa. Teve um dia que eu cheguei que ela colocou a figura de um homem, sei lá quem que era aquele homem. Ela pegou... Tem um corredor com... não tem microfone, caramba. Peraí. Obrigada, até eu não tinha visto. Nem eu. Teve um dia que eu cheguei... Estava tão fissurada no cheguei em casa... a gente tem um corredor fino, comprido em casa. Eu tenho várias fotos dos meninos pequenos, de vários momentos. Você sabe, faz viagem de navio, tira foto. Vai na Disney, tira foto. Aí eu fui moldurando, colocando ali. Aí teve um dia que eu cheguei desse médico, ela simplesmente pegou, cortou o rostinho de um coreano. Quem que era? De um ditador chinês. De um ditador chinês. E ela colou, passou a tarde inteira tirando o rosto de todo mundo das fotos e colocando o tal do negócio. Verdade. Maldicionar. Gente, Maldicionar. uma bela exposição de protesto. Você Andy Warhol, que começou a fazer... Né? Teve a exposição dele em São Paulo. uma bela exposição de pequena. protesto. Aí esse tipo de coisa. Bom, conta aí, Du. A gente sempre se divertiu com isso, sempre achei engraçado. E lá fora, é uma data muito comemorativa nos Estados Unidos, né? E daí a gente sempre quis brincar com isso e a gente nunca tinha liberdade poética de fazer, porque antes a gente trabalhava muito com medicamento. Então é difícil você fazer um dia de mentira de medicamento, não é uma coisa tão legal. Então, quando surgiu o Carmed, não sei como a gente teve o estalo, onde pensou uma tarde, assim, putz, a gente devia fazer um Carmed muito diferente, que você vai falar assim, não é possível que eles lançaram esse produto, né? Tipo assim, da onde que veio isso? E daí a gente tava pensando, e daí eu falei assim, putz, o que é muito gostoso, que você dá aquela água na boca, né? Hambúrguer. Aí eu liguei para um time de desenvolvimento e falei assim, Júlio, que na época Júlio, desenvolve para mim um Carmed com gosto de hambúrguer. Ele, como assim? Eu falei, não, faz aí de bancada, vê se você consegue chegar num cheiro de Carmed de hambúrguer. Aí deixei a ideia meio quieta, assim, porque eu falei, se eu falar pra ela vai achar que eu sou maluca, que eu tô doida, e não vai rolar. Aí eu falei assim, vou ligar pra algum grande desses que vende hambúrguer fast food e vamos ver se a gente consegue fazer uma parceria pra fazer o Dia da Mentira. Aí fiquei tentando e não conseguia ninguém abrir a porta pra gente fazer, achar uma ideia muito louca, que ia dar problema jurídico, não sei o quê. Aí quando chegou o produto, eu dei pra ela e falei assim, experimenta esse produto. Aí daí você passou o produto e falou assim, essa é a coisa mais nojenta que eu já passei. Ele era nojento. Ele era oleoso. Sabe quando você morde o hambúrguer gorduroso, fica aquele bem gorduroso na boca? Salgado,
um gosto assim da carne grelhada, Ai, Como se vergonha. tivesse passado a boca na chapa. a boca assim. na chapa. É essa a sensação. Aí eu falei, você é louca, né? Você tá surtada. Aí eu dei ideia, foi uma ideia que eu tive que discutir durante 6 meses. Em paralelo, não Você tinha imagina ninguém todos pra os dias fazer. a pessoa chegar de você e falar: você não tá entendendo. Isso vai ser muito sucesso. Você precisa acreditar que isso vai ser muito sucesso. Isso que a gente acabou de lançar o Carmed Fini, que foi muito sucesso. Sim. E foi ideia dela também. Então ela já tava com um aval grande, Olha, né? uma É, salva de é. palmas, hein? Ideia sua. Ela já tava com moral, entendeu? Que febre, sim. E daí foi um super sucesso Foi também. super porque sucesso. Aí o BK topou, né? A gente foi fazer junto Desafio. com eles e foi, putz, foi... Até hoje, todo mundo fala, foi muito legal, assim. Porque ninguém acreditava. Primeiro que foi o dia da mentira. É, sair Então eles da falaram assim, "Meu, será que é caixinha, verdade? Será que é sensacional. mentira?" Legal. E aí depois as pessoas tinham muita curiosidade pra saber se de fato ele esquentava, se de fato ele tinha um gosto de hambúrguer mesmo. Sim. Foi muito legal, foi um buzz. Mas não ficou na linha, óbvio, né? Foi só um... Mas muito Ação bom. pontual, mas maravilhoso. E você, e a ideia ter sido sua, assim. Eu sei que vocês trabalham em família, mas toda vez que a gente fala de mulher em posição de poder, tem alguma história de uma mulher que foi descredibilizada, ou enfim, sofreu de alguma forma, só por ser mulher. Isso já aconteceu com vocês duas de alguma forma? Acho que você mais, né? Eu acho que talvez um pouco, acho que pra mim um pouco mais do que pra ela, acho que a geração de vocês Sim. já estão, né, caminhando com um outro olhar assim para isso. Mas eu falo uma coisa que eu falo que a gente vai continuar ainda um tempo ainda para destravar esse negócio. Então, eu acredito que todo dia de manhã a gente tem que acordar e entender que a gente vai passar por alguma situação e faz parte. Se você está preparada para ela, você já não fica indignado, te incomoda, ou você não cai no naipe que eu tenho que provar alguma coisa para alguém, sabe? Uhum. Então, acho que a gente tem que estar sempre preparado, porque ainda tem mais umas gerações ainda pela frente para a gente enfrentar É. Sim. esse caminho mesmo de portas super abertas. E a Ju, quando ela começou a trabalhar, ela que trouxe muito esse olhar para mim também. Porque como estava ali, o meu ambiente era muito masculino quando eu normal, comecei né? a trabalhar. Para mim já era muito normal. Eu nem reparava que eu tinha uma reunião, eu e mais 10 homens. Eu não tinha esse olhar. Gente, mas por que só tô eu? Porque eu nasci assim, já vi aquilo ali assim, né? E aí quando a Ju veio, que ela trouxe esse olhar, tal, que a gente foi, né, entendendo um pouco de como que a gente precisava trabalhar para, de fato, ser uma empresa mais inclusiva, para a gente ter, de fato, um corpo diretivo também, porque a grande maioria, a gente já é 51% feminino hoje, mas o corpo diretivo já é 30 que e poucos. máximo. 37. Então, como é que a gente faz para, de fato, chegar a ter 50, 60 a mais, entendeu? Porque Foi muito quando do a olhar gente, dela. na nossa época, né, Carla, a gente não tinha esse olhar e essa consciência, Não porque tinha essa mesmo. era a normalidade, Sim. realmente. A gente era a minoria da minoria. E é o que a gente. Muito legal isso, em posições de diretoras, né? Porque é o que a gente fala, a gente recebeu até a Maria de Médicis aqui. E incrível, muito legal. A gente já está com mais mulheres nesse posto de diretoras, que já é um posto mais alto, um cargo mais alto. Mas quando a gente fala em quem está com dinheiro na mão, pelo menos na nossa área, ainda são os homens, Ainda são sabe? os homens. Então, a gente está em cargos mais altos, mas ainda devendo satisfação ou custos para um homem que está lá, tipo, controlando nosso dinheiro. Então, ainda é uma luta, né? Mas Sim, seguimos. mas É um processo, porque a gente sabe que a transformação de fato vai acontecer quando a gente tiver mulheres nesses lugares, né? Porque Sim. elas vão estar bancando projetos de outras mulheres. Mas é só uma questão de tempo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho tomara. que, e é o que a gente fala, né? Tem que fazer sua parte. A gente não fala muito de política, porque a gente acha que, enfim, a gente como empreendedor tem que fazer o Brasil crescer independente do cenário político que a gente está vivendo, Sim. né? Mas a única coisa que a gente fala é isso. Se você pode escolher, né, deputado, vereador, vote em mulheres. Porque, assim, esse é o único jeito que a gente começa A ter a alguma colocar a mulher também representatividade, nessa nessa área. Né? Total, É, maravilhoso. que a gente fala muito. A Maria, até quando veio aqui, falou, tem um corte dela que eu acho maravilhoso que a gente colocou, que ela reconhece quando ela também errou nesse lugar de mulher no papel de liderança, que ela acabou cedendo para esse lugar masculino e em vários momentos levantou o tom de voz, foi grosseira e, enfim, Se colocou de forma masculina, né? de forma masculina para tentar ser ouvida, né? Pra Porque a gente tentar precisava berrar mesmo para alguém nos Pois ouvir. Falar Exato. mais alto, Sim, ser grossa. sim. E é muito triste, né? De pensar que a gente tem que mudar o nosso comportamento, repetir comportamento, padrões masculinos errados Sim. para conseguir ser ouvida, assim. Mas você sabe que quando eu comecei, em 21, que eu abri minhas redes sociais, eu sempre fui essa como eu não tava, as pessoas não me conheciam, né? Porque eu ficava totalmente
os bastidores da empresa, eu sempre fui essa pessoa que me vestia da maneira... Eu acordo, eu penso na roupa que eu vou colocar conforme o meu humor. Um dia eu tô super executiva, de salto e meio blazer. Outro dia eu tô assim de Carmed. Tô nem aí, trabalho de calça de moletom, trabalho de pijama, que a gente faz os pijamas de Carmed. O dia que eu acordo, eu vou com o dia que eu quiser. E eu tenho pouquíssima preocupação, assim, nossa, mas eu sou vice-presidente de uma empresa, eu vou fazer reunião com não sei quem, eu tenho que estar com tal roupa. Eu nunca tive isso. Quando eu comecei a fazer, quando eu entrei nas redes, logo no comecinho tinha uma pessoa que trabalhava essa parte mais de imagem, de PR mesmo, que era mais isso, nem era tanto rede social. Aí eu tô num fim de semana em casa, eu fiz um post com o Marcelo que tinha uma trend que você entrava dentro de um copo de vinho e tal. Aí cheguei na CMED toda parada, a gente precisa conversar com você. Eu falei, que foi? Não, porque você é vice-presidente da empresa, você não pode fazer colocar alguma coisa no Instagram, você com vinho. Ah, você tem que ver que roupa. Eu falei, minha filha, se for pra ser assim, eu nem vou entrar. Então acabou minhas redes sociais, é hoje mesmo. Sim. Porque eu não acredito nisso. Né? Eu acho que o que a gente é na rede social, o que a gente é no dia a dia da CIMED, o que a gente é na nossa família é uma coisa só. Não dá pra ter duas. Não é um personagem. Não é sobre porque isso. senão né? uma hora a máscara cai, né? E qual Então, assim, o problema óbvio do CEO tá ali na mesa brindando com uma taça de vinho, né? Homem. Exatamente. Mas exatamente. aí a mulher já tem um olhar exatamente. diferente. Como uma vez também uma pessoa falou pra você na CIMED, quero te dar um feedback, você deveria sorrir mais. Eu mandei a pessoa pra aquela casa, né? Lógico. Maravilhosa. Porque a mulher Na tem que ser hora. gentil. Você tem que sorrir mais. simpática. Ela, não tem que sorrir. Ela respondeu na hora. Eu respondi na hora. Eu falei, óbvio que não, sorri você, puta folgado. Puta folgado. Perfeito. E que outras censuras ou medos assim vocês foram deixando pelo caminho? De vocês falarem, não, eu sou assim. Que outros vocês acham que vocês foram deixando? Lembra de mais alguma? Sim, Ju? Não sei, acho que você e o João Dib sempre foram tão autênticos, Porque eu assim. também, eu tive essa sorte também da minha mãe, também trabalhava na CIMED. Então a CIMED foi uma empresa que desde o comecinho ela já tinha o homem e essa mulher aí na posição. Sim. Aí veio eu e o João Adib, mesma coisa. Veio o Adib e a Ju pelas idades e o João Adib a gente tem filho trocado de sexo. Então você vai descendo as idades, é sempre assim, nessa posição. Então isso também facilita, porque já tem um exemplo ali colocado, sabe, de fato, de espaço, né, Ju? E aí, quando a Ju veio também, a gente começou a fazer coisas que a gente não fazia, que era rodas de conversa com mulheres. Porque ela falou assim, você está numa cadeira de muito privilégio. Será que a CIMED é essa empresa que você imagina mesmo nos bastidores? Como é que é isso em outros níveis? A gente chegou a conversar com todo mundo do chão de fábrica, colocamos, né? A gente fez lá um link, as pessoas que queriam se inscrever entravam e participavam. Foi muito legal a gente saber que, de fato, as mulheres se sentem super confortáveis na CIMED, né, Ju? Sim, e acho que sempre tem coisa pra melhorar. Isso Sim. é sempre Faz um processo. parte, é sempre uma evolução. E sempre que tem alguma coisa, eu acho que tem coisas que não são negociáveis na CIMED, alguns valores nossos. Então, sempre que tem alguma situação, a gente trata muito rápido e não interessa quem é. Né? A gente já mandou gente de altíssimo escalão embora por uma questão de comportamento, que não é aceitável para nós alguns comportamentos. E aí, quando você acredita muito nisso, e a gente também acredita demais na liderança, por exemplo, né? Acho que a gente está na ponta da pirâmide, a gente é extremamente observado. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você age, é o que desce para o resto, né? Então, acho que um pouquinho do que a gente faz lá na CIMED. Eu acabei não ouvindo o percentual que tem hoje, então, de mulher. Qual é? É 51. Ai, que linda, hein, gente? Eu lembro que lá atrás eu tinha lido uma matéria sua que você estava falando que tinha 38, 39%. Não, mas isso na liderança. A gente tem um volume de pessoas, né? Mais feminino, mas na liderança ainda não. Sim. Mas nós vamos chegar lá, né? Mas Ju? muito Certeza. incrível, sensacional. Fala, Muito amor. legal. Não, eu ia perguntar se, muito antes disso, quando você era mais nova, se você já era. Quando você era adolescente, como é que você era? Se você já via. Se Carla já via alguns traços de empreendedora, ou se foi uma coisa que foi construída, porque veio de uma família de empreendedores também. Quando né? a Ju era pequena? É. Não, ela pequenininha perguntou que você vai querer ser, capa da Forbes. Era simples Ela? assim. É. Maravilhosa. Era simples assim, Sabe, sabe? hein? Super forte, assim, do que ela queria fazer, assim. Não tinha conversa. Ela Olha ela nasceu só. líder, assim. Na escola ela liderava, era líder total, assim. Uma Super. confusão, né? Mas era mesmo, fato. Liderava todo mundo, assim, super decidida, super resolvida. Que Então, sensacional. Sempre soube que ia... Você sempre soube também, Ju? Eu sempre soube que ela ia dar certo, assim, porque não tinha como, não. É bom saber. Não, e pra nós é uma sorte que ela quis trabalhar na CIMED, porque se ela fosse trabalhar em outro lugar, ela estaria extremamente bem sucedida na idade que ela tem hoje. Você vê as histórias que ela já colocou, os produtos que ela já trouxe pra CIMED, quer dizer, não tenho dúvida. E esse deal que a gente fez da CIMED agora, que a gente, né, trouxe um sócio de fora, que é o maior fundo soberano, que é o do Singapura, é ela que liderou todo o deal.
Então, uma menina super nova, trabalhando com gente que lida com o mundo inteiro, sabe? Assim, com Sim. executivos do mundo inteiro. E aí, às vezes, a gente vai encontrando roda de gente em lugares sociais que nem é do nosso negócio. E vira e mexe alguém chegar pra gente e falar, olha, não é pra puxar saco, não, mas eu queria falar pra vocês. Nossa, é impressionante a inteligência da Juliana, como ela consegue liderar uma reunião com tão nova, assim. Todo mundo fica muito surpreso. Então, a gente... Né, ela sabe disso porque as pessoas falam pra ela, é bem diferenciada. Ai, mesmo. que demais. Faço meu Incrível. trabalho. Não, Incrível. Márcia, e eu vejo que volta e meia ela posta muito de estudos, de estatística, de tendência, né? Eu adoro esse olhar lá que ela traz, volta e meia Mas de... não é toa, não para de ler. Quantos posta. livros você já leu esse ano? Não, eu não li muitos. Muitos. Que incrível, mas não Ela é deve ser... curiosa com a vida, sabe? Ela é curiosa de isso é aprender, de entender. Então E isso é muito acho legal. que Interessante, então. E acho que é um É dos gostoso, é movimentos, prazeroso né, pra você. mesmo para empreender, ser curiosa na vida, né? E aí mas- ela acabou fazendo ciclos também de pessoas inteligentes. Então acho que isso também ajuda a manter Muito. esse. Porque a conversa É. sobe o nível. Né, Ju? Aham. Mas não deve eu ser sou fácil massa. como mulher e jovem tá nesse lugar, porque tem um preconceito já quando você é mulher e quando você é jovem também Sim. tem. Eu, quando estava trabalhando por trás das câmeras, quando estava como assistente de direção, muitas vezes tinha que vir alguém mais velho que eu, não necessariamente num cargo mais alto, mas alguém mais velho que eu pra, tipo, conseguir se impor. E é muito doido isso, né, também da idade, que acontece muito. É muito doido. Assim, de novo, eu tenho o privilégio que lá Sim. dentro, obviamente, assim, sou dona da companhia, então sempre vai ser diferente. Mas a gente acredita muito e aprende muito isso com ela, que quando você entra numa sala, se você já se coloca pra baixo, você já começa o jogo perdendo. Porque se você não confia no que você tá falando, a pessoa que tá na tua frente não vai confiar também. Com certeza. Então, acho que na nossa criação a gente sempre passou muito isso, né? Que a gente tem que ter confiança nas coisas que a gente faz, que a gente tem que se colocar. Então, nossa casa sempre foi muito aberta, coitada dela, que assim, não conseguia colocar ordem nenhuma em casa, que era um caos. Nenhuma, e assim, extremamente argumentativos pra tudo. Isso é ótimo, É ótimo, gente. mas dá trabalho, Dá né? muito, Dá muito trabalho, Mas né? lá em casa também foi assim. Mas foi ótimo, porque eles estudaram também numa escola que na época era muito pequenininha, a dona era muito participativa e ela era muito essa coisa de vocês escutarem vocês. Então, tipo, as reuniões de professor, na hora que chegava o boletim, era o professor, eles e nós. E não era o professor falando, era eles falando. Então, o professor falava alguma coisa, eles debatiam. Legal. Sabe o que você fala? Eu falo, Marcelo do céu, o que está acontecendo? Meu Deus do céu. Porque imagina que na minha época eu ia falar com algum professor, gente. contestar Não um existia professor. essa possibilidade, sabe? Então, acho que isso ajudou eles a terem essa confiança, assim, sabe? De poder falar com transparência, com clareza, dar um feedback, que a gente ainda tem aquele... Ai, não vou falar aqui que a pessoa vai achar, será que... Não, se você for educada e falar as coisas com Sim. transparência, traz exemplo, é muito melhor a pessoa saber, não é verdade? Sim. Agora, do que mais tarde, de uma hora que não tem mais conversa. Com certeza. Total. A gente fala muito, a gente falou no episódio com a Angélica também isso. É. E uma coisa que eu sempre falo, que a gente fazendo um podcast de mãe e filha e falando sobre todos os assuntos, falam, Que é uma terapia, né, gente? Que a gente faz aqui, é uma É loucura. gostoso. como é que é e tal essa relação? Por que você acha que vocês têm essa relação tão boa? Eu falo, cara, eu tenho certeza que é porque a minha mãe nunca, na minha criação inteira, ela falou: porque eu sou mãe, eu tô certa, não tem discussão. Tipo assim, sim, eu sou mãe, sim, eu tenho um lugar, né? De hierarquia. De hierarquia, tem que me respeitar sim. Mas por que você acha que você tá certa? Tenta me convencer, sabe? Sempre existiu o diálogo, a troca. Então, acho que isso fez muita diferença para eu me sentir confortável. Né? E virar esse ser também, maravilhoso. Ô, Carla, você imaginava que você fosse trabalhar com isso? Eu estou enganada, você lá atrás chegou a trabalhar com moda? Eu fiz faculdade de moda. Não é? Mas assim, já no mesmo tempo que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar também na CIMED e aí acabei nem me formando. E aí eu amo moda, assim, eu sou apaixonada. Acaba que assim, tá na sua vida, tá né? na minha no dia a vida e no dia. final a gente acaba usando um pouco na CIMED. Então a gente faz muita coisa de tudo que a gente lança não só o produto, a gente lança todo Conceito. um Branding, conceito que vem conceito, atrás disso. Então, desde tudo que eu vou usar, né, no lançamento do produto. Então, Carmed é uma marca que a gente brinca muito com spoilers, com imaginação. Então, e a gente lança bastante produto, né? Cada 2, 3 meses tem um produto novo. Então, quando tá faltando, tipo, um mês pra gente lançar um produto, eu já começo a dar um spoiler do que eu vou usar. Então, eu apareço com esse anel de margarida. E, mas o que ela tá usando esse anel de margarida? As pessoas ficam querendo entender. Olha, Nossa, eu adorei esse anel. Olha a Nossa, dica, gente. Nossa, ela tá Dica. usando muito uma bolsa Ó. azul. E aí a pessoa, tipo assim, hoje em dia, se eu pegar um ketchup pra comer, as pessoas acham que tem alguma coisa a ver. Qualquer coisa que eu posto,
tem alguma coisa a ver, mas é muito engraçado, Ah, tá com uma sabe? bolsinha de cogumelozinho. É, não ia falar muito nada. engraçado. E aí eu vou fazendo essa coisa. Então a gente adesiva carro, a gente faz umas loucuras, né, Ju? Sim. Faz de tudo um pouco, assim. E aí a gente tem muita roupa na CIMED hoje, porque a gente tem uma equipe de vendas na rua, então a gente faz muita coisa pra eles usarem, coisas assim, que nem essa jaqueta, que é uma E que jaqueta vira um muito objeto legal. como de se fosse desejo. um macacão de piloto que a gente Sim. fez uma jaqueta. Então a gente tá sempre envolvido nisso. Então você vê, eu acabo usando um pouco desse meu olhar pra moda, porque eu acho moda não é só estudar, é muito o seu olhar que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, entender, putz, isso aqui eu posso usar com aquilo, essa cor combina com isso aqui eu posso relacionar uma coisa. E você vai, e na hora que você está fazendo o vídeo, está na imagem, né? É importante, né? O que você está usando, a maneira que você está falando, a cor, tudo é um universo, assim, igual aqui, né? O cenário de vocês, gente. A hora que eu entrei, eu falei, gente, que coisa linda, meu, que colorido, é tão Obrigada. gostoso. É. Né? Isso completa. Imagina se você estivesse numa mesa branca, numa sala, É. tipo, não seria isso aqui que a gente é está outra hoje. leitura, É é outra outro leitura. lugar. Outro É. lugar. A gente já trabalhou com o... Como é que é o nome dele que trabalha com vocês muito no conceito de marca? O Eric O Eric Gibata. Bata? A gente já trabalhou com o Eric, Legal. ele ajudou a gente a desenvolver uma marca nossa ao treino. É um gêniozinho, Sim, né? ele Maravilhoso, de ele é pensamento, de cabeça. Antes de ir para os quadros, a gente queria fazer uma brincadeira. Que é um dicionário de empreendedorismo dos negócios, digamos assim. A ideia é vocês falarem a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando eu disser uma palavra que faz parte desse vocabulário aí do universo do empreendedorismo. Pode ser? Bora. Você pode entrar também, E se mãe. quiser falar Não também dá alguma certo, ela, coisinha essas coisas ela depois. ganha tudo. Eu fiz do Geo um concurso. Não, mas não- Competição. Não é uma competição, eu ia falar. Não, eu já ia dar que eu já perdi, não tem problema. Depois eu que sou competitiva. Não, a gente vai fazer um negócio com a Isabela Suplicy de doce. A quinta da Juju. Nós estamos fazendo algumas quintas da Juju mais elaboradas agora, né? Nós vamos gravar com a Isabela, ela é uma fofa, preparou 20 doces. E Nossa, a gente sim. vendou os olhos e a Nossa, gente tinha que que adivinhar delícia. o que era. Eu não tinha nem pego ainda, porque eu não estava enxergando, estava tentando pegar. Ela já estava gritando o que era. E acertando, o pior. Aí eu falei, não dá, me dá um minuto pra Mas não tem respirar. Mas certo isso ou não é errado aqui, competição, não. não tem- É tipo para ouvir Pode um ficar pouco o relaxada. pensamento de cada uma de Ontem vocês. também, né, fizeram um negócio de Carmed pra gente pra Mãe, adivinhar o hoje sabor. você não vai perder. Bora, tô pronta. É quase que aqueles momentos que a sua filha faz com você, que ela vira assim, é bom ter problema? É quase que aquilo que Ah, você É. faz com ela, é. que aí você acaba desenvolvendo um pouco e o problema no final fica super positivo. Vai. Vou começar. Você pode participar também, tá, mãe? Se você Obrigada. quiser. Risco. Dinheiro. Eu ia falar, aceitamos correr. A gente corre muito palavra. risco. Não, tá valendo, tá valendo. valendo, Veio tá na valendo. mente, tá Ai, valendo. Desculpa. Perdeu. Um ponto pra mim. Oportunidade. Velocidade. Agarrar. É o quê? Que Agarrar. Agarrar a oportunidade. E Foi também ruim? oportunidade. Muito interessante. Não, eu tô aqui de Anotando. precisando memorizar. Conhecimento. Contínuo. Tudo bem? Conhecimento. Uma palavra eu não sei falar. Eu falar. Fala 10, né? Pode falar mais. Acho que é uma vontade. coisa que ninguém tira de você. Sim. Problema. Oportunidade. Eu Dê a ia dica. falar também. Oportunidade. Tendência. Futuro. É, ia falar visão também. Alinhadas. Estratégia. Impossível. Que legal. Acabando com a companhia. Você que Muito faz bom. planejamento estratégico, você pode falar melhor que eu. Bem fácil. Eu acho que crescimento. Crescimento. Achei que você fosse falar eu que lute. Mas total. E pra finalizar, inspiração. Carla. Ah, que lindo, viu? Vamos combinar também. eu ia falar, vai pegar mal se não falar Carla agora. Bom, Demorei ainda. vamos já indo aqui para os nossos finalmentes. A gente agora vai começar com um dos nossos quadros, que o primeiro é Na Minha Época Era Diferente. Carla, você vendo a Juliana ali nos negócios hoje, o que mudou quando você entrou na indústria para quando ela entrou? Porque cada uma pegou um tipo de cenário, provavelmente. Sim. Quando você entrou... Eu acho que o que mudou muito
foi o tamanho da companhia, que é muito maior. Então, na época, eu falo que meu pai colocou a gente para trabalhar por uma necessidade mesmo, porque a empresa era tão pequena, né? Então, acho que quando os meninos já chegaram agora, já era outro dinamismo. Eles podiam escolher, inclusive, tipo, eu quero ficar no marketing, quero ficar na finanças, porque já era tudo tão mais estruturado. Então, acho que é muito isso, assim, a possibilidade da onde... E acho que o propósito também muda, né? Muito. Também. Tudo porque você trabalhava, porque a gente trabalha. A gente trabalhava por um propósito, na verdade, também. Igual a gente falou, a gente não veio de família rica, então o nosso propósito era muito conquistar as coisas, ter as coisas, sabe? Literalmente, poder fazer uma viagem internacional, viajar de executiva, né? Várias coisas assim que a gente foi conquistando ao longo da vida. E os meninos logo, assim, eles já entraram na CIMED com uma outra condição de empresa, muito diferente da nossa estrutura da família. E era uma preocupação que eu sempre tive, porque como para mim, não que era fácil, mas é tão... assim, quando você tem essa motivação da conquista financeira mesmo, você nem precisa pensar muita coisa, porque você está focado naquilo e você vai embora. E isso fez com que eu tivesse um orgulho gigantesco de tudo que a gente construiu ao longo da nossa vida. E eu queria muito que os meninos tivessem essa coisa também, sabe? Sim. Então, eu falo assim, putz, é muito menos de ter e muito mais de ser. De ser algo, de ter colaborado em algo, de ter feito algo. Então, acho que um pouco disso, assim, que hoje eu tenho muito orgulho. Falo assim, uma das coisas que eu mais falo para todo mundo, que o meu maior orgulho, sem dúvida nenhuma, é ver esses meninos tocando uma reunião, assim, sabe? Falo assim, meu Deus, estou podendo me aposentar, olha como eles estão indo bem. Sim, Fico muito imagino feliz, que assim, de ver. seja, imagino que seja mesmo. Tomara que não. Não, ainda tem uns 10 anos pela frente. Ô, Ju, eu sinto que tem muita coisa que a gente, filha, acha que vai fazer completamente diferente dos nossos pais, das nossas mães. E, na verdade, a gente está só dando outro nome, assim, outro jeitinho para fazer. Você sente um pouco isso? Sim, total. Acho que a família, no geral, é isso. A gente é muito direto. Isso é bom e também é ruim, porque eu acho que tem que ter um pouco mais de equilíbrio emocional, sabe? Para tratar alguns assuntos. Tem coisa que você fala na hora, tem coisa que você pode falar depois, não adianta explodir. Então, acho que como a gente é uma empresa que tem muita energia, a gente transpira isso com as equipes e com todo mundo. E é uma coisa que quando eu via de pequeno, até porque a gente convive assim, pouco mais bastante com meu avô, e meu avô era muito, a gente brinca, é o jeito Marx, né? Que ele era muito firme, assim, muito explosivo com as coisas, sempre foi. Então sempre foi uma coisa que eu quis fazer um pouco diferente, sabe? E acho que às vezes a gente se perde no dia a dia e volta, assim, um pouco as raízes. Acho que cada geração que vem, acho que a gente não tem que repetir tudo que é feito. Muito pelo contrário, você tem que encontrar o seu caminho. Eu acho que você tem a oportunidade de seguir coisas que para você faz sentido, como exemplo. E as coisas que às vezes acontecem que para você não quer, você não repita. Porque é impressionante como você percebe pais e filhos repetindo coisas, mesmo com o filho não gostando, Sim. você dá conta que ele está repetindo uma coisa que não era legal. Sim. Então, assim, que bom que você pode observar e não necessariamente você tem que ser igual, né? Com certeza, com certeza. Vou passar para o Falando nosso nisso, próximo, então, que está bem correlacionado, que é o nosso local de falha. Porque sabemos que errar faz parte dos processos, né? E como. E queria ouvir se tem algum erro lá do começo da jornada profissional aí de vocês, que vocês falem e acaba que sempre volta nele para não errar de novo, ou que tenha ficado de lição para nunca mais. Então, Acho que tem a gente, como a gente também é muito focado em crescimento e fazer as coisas acontecerem, e tem hora que a gente às vezes quer resolver as coisas, sabe, para tirar da frente mesmo, e sem pensar se, putz, será que é isso mesmo lá pro futuro? Mesmo? É isso mesmo? Mas mesmo que seja, putz, pode ser que seja para daqui 2 meses. Então vamos fazer desse jeito, daqui 2 meses a gente resolve de novo. E aí, quando você também não faz uma coisa que já tem um caminho traçado mais para frente, daqui a pouco a mesma coisa volta para você. Então, a gente, né, fala bastante disso, assim, quando a gente vai trazer alguém para trabalhar em alguma área específica. Tem tanta coisa que a gente já sabe na CIMED, a maneira que a gente é, o perfil que a pessoa tem que ser. Mas, às vezes, para tirar alguma coisa da frente, a gente acaba trazendo uma pessoa que a gente já sabe que tem vai dar errado. Vai dar errado. Sabe aquela coisa, putz, será? Uhum. Mas na hora, não que a gente já sabe, você não faz na intenção. Sim. Mas quando você volta para trás, você sabe que no fundo você sabia, sabe? Sim. Tinha Então, é uma coisa uma que hoje em luzinha dia a gente pitando. que hoje em dia a gente mais se policia, assim, sabe? De parar. Pessoas, né? Apesar de, né, às vezes o processo seletivo é um pouquinho mais lento do que era no passado, de ter realmente outras pessoas entrevistando, outras áreas que vão ser complementares ali no dia a dia também entrevistando. Acho que o que a gente mais presta atenção hoje é assim, né, Ju? A gente está trazendo alguém que de fato compreende, né, esse nosso universo amarelo, como é que é trabalhar na CIMED.
Eu acho que assim, é isso no final do dia, porque a gente falou de coisas grandes que a gente fez, mas a gente não faz nada sozinho. Assim, a CIMED é o que é, a gente cresce o que é, porque a gente tem um time muito bom que faz tudo acontecer. Assim, no final do dia, eu acho que essa é a nossa maior fortaleza, a equipe que a gente tem e as pessoas que a gente tem lá dentro. Mas contratar pessoas e lidar com isso é muito difícil. Assim, eu acho que a parte mais difícil do processo de empreender é conseguir fazer uma boa gestão de pessoas. E saber que isso pode demorar. Assim, é isso no final. Às vezes a gente quer correr para contratar em uma semana, você contrata a pessoa Não vai errada dar certo. e é pior ainda. E aí é ruim pros dois lados. É ruim pra Sim. nós, é ruim pra Ter quem essa entrou, paciência. entendeu? É ruim. E aí as coisas não andam, né? E tem tanta coisa pra andar, tem Sim. tanta oportunidade pra fazer acontecer. Pode chamar o último aí. Nosso último. Nosso último quadro, faz tempo que a gente não faz ele. Exato. Que é o Criada Leite Ninho. Literalmente, porque eu não dei de mamar. Ah, é? Eu não sabia. Ué, não aguentava, meus bicos doía demais, era coisa... Ah, jura, cara? Em todos, Nossa, não nos foi pra mim em três? todos. Pra Foi mim era... difícil. Nossa, no começo, eu tive a Ju com 24 anos, né? Cara, é igual a E minha eu mãe, era a muito única jovem, da jovem. minha turma, minhas amigas nem casadas estavam. Eu também. E aí, minha mãe também, e era mesma pra coisa. mim, tipo, era muito difícil, doía demais, era um sacrifício, e aí passou a não ser uma coisa bacana. Sim. Então, quando ela tava com quase 2 meses assim, meu pai, ela chorava de fome, porque não conseguia dar mamar, aquela coisa, não, mas tinha que dar. Aí o médico mandava tomar cerveja, na época eu tomava cerveja preta. que deu o leite ia descer, tudo O que levedo, dava pra fazer, eu fazia. Aí o pai falou assim: essa menina tá chorando de fome. Saiu, comprou Mouse leite Leite ninho. Essa menina tomou aquela mamadeira 200 ml num feliz da louca da vida. vida e nunca mais chorou. Aí quando o Pedro nasceu, já foi pro tinha buraco, visto já era. que tava tudo bem, Que que eu não deu ia ser uma mãe pior. Não, Né? E eu acho que Sim, depois, com pra mim, certeza. eu poder dar uma madeira pra eles e colocar eles pra rotar feliz, era tão mais prazeroso do Sim. que eu estar lá morrendo de dor. Tinha que o Marcelo ficar fazendo massagem aqui. É. Eu já quase ia dar mamar, quase chorando que eu ia sentir a dor que eu ia sentir. E aí tem aquelas mães que falam assim: ah, você Diminui deveria a ter tentado. conexão, não tem Ai, nada disso. Gente, é de cada mãe, é de cada um. E, sabe, não foi pra mim e tá tudo bem, Exato, entendeu? Tudo certo. Exato. E não é por isso que diminuiu Vai te a fazer conexão. menos mãe, Não ou deixei de ser Não. pior ou melhor por isso, mas de Sim. fato não foi pra mim. E vamos Deu combinar um leite ninho, né, amor? Delícia, né? Quem assiste ou ouve a gente já sabe que essa é uma expressão que a minha mãe usa quando me vê fazendo alguma coisa completamente diferente de tudo que ela já me ensinou. E aí ela vai lá e fala: ah lá, gente, criada leite ninho, fazendo isso. Tem alguma coisa que a Ju faça que você pense: ai, minha filha. Nossa, a Ju, ela Não faz vai. muitas coisas. Ela faz muitas coisas. Ou que você olha pra ela e pensa: Ela faz muitas coisas. Desde tomar litrão na faculdade. amo. Tanta coisa. É por isso, a gente é muito que é o diferente. litrão assim. na a faculdade? cerveja é Cerveja. litrão. A cerveja. Ela acha um absurdo. Maravilha. Eu não achava um absurdo. Você acha que a pessoa está estudando, né, na GV. Ela estava no boteco, no meio da Entendeu? 9 de julho, tomando litrão. Ah, a faculdade é um pouco Mara. estudar, um pouco beber. Quando Mas eu vou eu- poder fazer isso de novo? Eu nunca tomei Vou fazer um litrão na faculdade. Uma original gelada. Então, De criada leitinho a criada original. até conhecer o marido no bloquinho aqui no Rio. Como é que chamava o bloco? Ah, é melhor não falar o nome. Vamos cortar essa parte. Às 4 da manhã, na chuva, nesse bloco não sei o quê. O que ela não quer falar? Aí, ó, o Rio de Janeiro tem É, boas memórias boas e boas memórias. lembranças. Boas memórias. Vocês Super. conheceram aqui? Sim, num bloco de carnaval. Ah, então vocês vão voltar pra cá sim. no Total, né? A futuro. cidade me chama. Total. Total. A Jujuba, quando nasceu, o anestesista ficou preso num bloco de carnaval, no Mentira. Sovaco de Cristo. Eu nasci no meio do carnaval. Ela nasceu no meio Sou do carnaval. muito carnavalesca, festeira, eu É. amo. Você acha que tem alguma coisa da sua mãe que foi criada leite ninho, que quando faz você fala assim: nossa, Dona Carla, francamente. Nossa, Vai várias. queimar meu filho. Não, minha mãe. Acho que assim, pra quem não vê, a gente sai de férias, a primeira coisa que ela faz, ela rouba uma boia de alguma criança na praia Não, e eu fica no compro. mar. Não, se eu conseguir pegar assim, disponível no hotel, né? E fica no mar horas e horas e horas. Gente, eu adoro boia. Nossa, Eu mas acho é, muito é, gostoso mas é também. muito Não tem gostoso. explicação. Eu mesmo. adoro Você fica boia. entregue, É. né? Aí pode estar em sambate, o povo lá tudo maquiado, né? Ai. Eu tô na boia. É, Eu tô no nossa. espaguete. Eu amo também. Eu amo. Também, a gente também ama. A gente se Eu amo. diverte. Gente, bate-papo delicioso Foi, que maravilhoso. tivemos Muito aqui. Muito legal, né, Juju? Sim, foi um prazer. E olha só, eu tô meio hipnotizada, eu posso só
perguntar aí desse retoque que vocês fizeram durante o programa, que eu tô meio hipnotizada. Nem falou. É que nós estamos nesse apego, nem sei onde tá o outro. Tá Tá aqui. aqui, ó, tá Ah, aqui, tá eu aqui tô o do Ju, Cadê o hipnotizada, outro? gente. E a gente Perdeu viu já. a... Caiu? Não, a gente acabou de lançar hoje, na verdade. Por isso que nós estamos nessa vibe Ah, gente, a eu gente vi a trouxe. chamada do Trouxe pra vocês. Pega aí filme. a bolsa aí. Você viu? Com a A gente Rihanna. viu a chamada do filme. É demais o filme. Pois você não é, tá maravilhoso. A entendendo. minha mãe é louca por Smurf. Sou Louca. louca, Ah, eu e tenho ela é até Smurfette, hoje meus ela é Smurfs de quando influencer. criança. É no filme agora, ela é influencer. É, É o máximo. maravilhosa. Então nós estamos vivendo esse mundo dos Smurfs. É, a minha Fala que, mãe assim, ama. a gente Ai, teve a gente. Alegria hoje, Carmed é uma marca que a gente é muito procurado por grandes marcas internacionais. Então a gente está vontade. lançando hoje em primeira mão. Aliás, vocês são as primeiras, tá? Que estão Gente, recebendo. mentira. Sim, a gente lançou hoje às 8 horas da manhã. Meu Gente, Deus, que que honra! fofura que é Às isso. 8 no Instagram, mas às 7 para o nosso time comercial. E aí, o que é muito legal esse produto agora? São 3 produtos que tem o Smurf, a Smurfette e um Smurf normal, o Papai Smurf, aliás, a Smurfette e o Smurf normal. E o cartucho de Carmed, dessa vez, vem lacrado. Então, você vai comprar o Carmed, você não vai saber o que tem dentro. Nem nós sabemos, porque na linha de embalagem já foi mesclado na linha de embalagem. Aham. Então, eu não sei se vocês vão conseguir achar o Papai Um de Smurf, cada, um de é. cada. Mas Ah, aí eu tá vou pra abrir você, a o gente meu. trouxe 6. É, Eu 3 vou e 3, abrir. E como foi teoricamente. pra vocês estrearem juntas no podcast? Foi Adorei, bom? né, Ju? gostoso. A gente já faz a quinta da Juju? É, pois é. Ai, Não é amo fofo ou muito. não? Amo Ah, muito, gente. E é de muito blueberry, porque os maravilhosas. Smurfs só comem é. blueberry. Uma delícia o Sim, ai, que maravilha, gente. Eu amei. Tá fechada assim? Não é possível. Ela deve estar hidratada. Deixa eu Aqui. abrir pra você. Que delícia. Que delícia. É gostoso mesmo. E aí vai ser muito Gente. legal, porque vai ser a loucura pra você poder completar a coleção. E a gente tá super feliz, né, com o produto. Assim, Sim, acho que o mais filme. um lançamento. Mais um lançamento, o filme Dá vontade tá de comer. entrando no ar e vai ser muito legal. E nós vamos fazer muita coisa. Você não sabe que nós estamos tentando fazer um encontro de. Gente, você Ah, não não posso aguenta, contar né? isso? Eu não vou contar. Não pode? Não, pode contar, sei lá quando vai entrar no ar. A gente tá querendo fazer, tem um Guinness, tem. Tá lá registrado que teve um encontro com 4.000 pessoas de Smurf pintado. 3.027. Aí a gente quer Um recorde mundial. fazer o recorde Emocionante. aqui no Brasil. Ai, gente, me chama! Meu Deus, vai ser muito emocionante. Pintada de porque eu azul. amo os Smurfs. No Mas meio é da Paulista, pintada de azul. Pintada de azul na Paulista. Na Paulista, você acha, uma você peruca acha que a loura gente de consegue 4.000 pessoas pra se pintar de azul? consegue. É, Falei pra ela. Imagina! Fácil, na consegue. Paulista. É, Domingo. Né? com Exato. certeza. Aí com nós certeza. Vamos ver se vai dar certo. estamos entendendo, entrando em contato com o Guinness, porque é tudo super registrado, tudo entendendo como é que Aham. faz tudo isso. E a gente quer fazer essa loucura, né, Ju? Vamos ver, acho que vai ser Nossa. engraçado. Ah, ser é, divertido. apoiadíssimo. Uma Se minha mãe ação estiver em São Paulo, ela linda. vai. Com certeza. Eu vou estar lá disfarçada, ninguém vai saber que sou eu. É verdade, essa é a vantagem. Vai dar todo mundo igual. Ai, gente, maravilhosas. Ai, que Obrigada bom. pela Obrigada presença a de você. vocês Obrigada. aqui, Obrigada pela pelo convite. história. Ouvir um pouquinho mais aí de tudo. É muito Parabéns, meninas, sempre estão arrasando. Parabéns pra inspirador. vocês. Muito, muito Parabéns, bom. Ju, inspiração. Obrigada, Pra mim, obrigada a vocês. mais ainda Ju por ser mais próxima de idade, né? Então, mais maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Esperamos que vocês tenham gostado, não só desses Carmedes lindos, mas também aqui da nossa entrevista. Lembrando que vocês podem ver a gente no Spotify, também no Amazon Music, também no YouTube. Vão lá, ativem o sininho. Vamos pedir pra galera seguir a gente no Telegram também, né? Pra gente... Ah, é. Sigam a gente no Telegram. Quem sabe a gente ganhou o Carmed. A gente Pois pode, é. a gente, se vocês autorizarem, a gente pode fazer um sorteio, né? A gente pode fazer enviar pra alguém lá no Telegram. Podemos, com frases ou ideias mais legais aí Com em cima frases, de... ideias mais legais. Eu apoio, Não super sei se apoio. vocês vão dar a sorte que eu tive de ganhar uma de Mas enfim. primeira. E lembrando que toda segunda tem o nosso VaptVupt, toda quinta tem o nosso episódio longo. Então esperamos a galera. É isso. Né? No nosso próximo Pé no sofá, pode. Beijo, gente. Beijo. Esse podcast é uma realização da Agência Family com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Rafa Almeida, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Paula Guimarães. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas styles são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E as nossas social medias são Beatriz Guilhermino e Gabriela Ribeiro. E agradecemos também
a todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.